graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Obediência. O que vem à mente de vocês quando ouvem essa palavra? Algo bom ou algo ruim? Algo agradável ou desagradável? Lá no fundo temos que admitir que obediência sempre nos remete a algo mais negativo, algo ruim, algo desagradável. Crianças e adolescentes, por exemplo, sabem que precisam obedecer aos seus pais, mas se perguntarmos a eles, eles certamente responderiam que, se dependesse deles, eles nem sempre obedeceriam. E nós nem podemos criticá-los, porque quando tínhamos a idade deles, também pensávamos dessa maneira. Todos nós, na verdade, como cidadãos de um município, de um estado, de um país, devemos obediência às autoridades. Porém, nem sempre fazemos isso com gosto, ou quem sabe quase nunca, ainda mais diante de condutas e exemplos bastante questionáveis de muitos governantes. Gostemos ou não, a obediência ela é necessária, ela faz parte do nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade como um todo, aqui na própria igreja. Quando pesquisamos em dicionários o significado de obediência, nós também percebemos esse aspecto negativo. O significado da palavra obediência é ação de quem obedece, de quem é submisso, ato pelo qual alguém se conforma com as ordens recebidas, autoridade, mando, domínio. O significado de obediência. Já o significado do verbo obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa, estar sob a influência de, servir ou trabalhar em favor de, comportar-se de acordo ou concordar com, estar subordinado a uma força de grande intensidade, estar submetido aos instintos naturais. Esses são os significados de obedecer e de obediência. Nada muito agradável, não é? Poderíamos... Por que será que a obediência, o obedecer, sempre traz essa conotação negativa e desagradável? Nós poderíamos, quem sabe, destacar dois aspectos pelos quais a obediência sempre tem esse caráter mais negativo. O primeiro deles é porque muito melhor do que obedecer a alguém é nós mesmos seguirmos os nossos próprios padrões, nossas próprias ideias, nossos próprios conceitos. Isso é melhor do que obedecer outras pessoas. E o segundo aspecto, porque todas as pessoas são falhas, as pessoas decepcionam, inclusive aquelas às quais devemos obediência. E obedecer a quem é falho, assim como nós, ou quem sabe ainda mais falho que a gente, não é nada agradável. Por isso, parece que a obediência sempre traz esse aspecto tão negativo. O apóstolo Paulo, ele também fala em obediência. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, lá no versículo 12, ele afirma: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo, aqui na carta aos Romanos, neste capítulo 6, aborda um tema muito importante da vida cristã: a luta contra a natureza pecaminosa. Infelizmente, vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas quer estabelecer e seguir os seus próprios padrões, estabelecer suas próprias regras. Se a obediência às autoridades terrenas já é difícil de engolir, o que dizer então da obediência a Deus? Mas isso aí já é coisa do passado. Isso aí está ultrapassado, isso aí não tem mais nada a me dizer, dizem muitas dessas pessoas. O irônico é que essas pessoas nem se dão conta que estão obedecendo fielmente às paixões pecaminosas da velha natureza. E o mais surpreendente é que elas ainda se acham livres vivendo dessa maneira. Que tipo de liberdade é essa?
A verdade é que essas pessoas continuam escravas do pecado, oferecendo seus próprios corpos para serem instrumentos de injustiça e de maldade, como lembra Paulo aqui no capítulo 6 de Romanos. Essas pessoas acham que não devem obediência a Deus, mas obedecem cega e fielmente aos instintos pecaminosos deles. E nisso nós percebemos que a obediência, na verdade, é inevitável. É apenas uma questão de a quem obedecemos. Ou obedecemos a Deus e sua justiça, ou obedecemos à natureza pecaminosa e suas injustiças. A quem será que é melhor obedecer? Aos desejos pecaminosos que costumam ser bastante atrativos e prazerosos, mas que nos escravizam e nos conduzem à perdição eterna, sem contar as inúmeras consequências terrenas que podem trazer? Ou será que é melhor obedecer a Deus, aquele que em seu Filho Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado para sermos servos da sua justiça? A quem é melhor obedecer? Muitas vezes, justamente por causa da nossa tendência natural, permanecer aprisionado às paixões pecaminosas parece muito mais atrativo. Mas quando nós nos rendemos à palavra de Deus, quando nós deixamos a lei quebrar o nosso orgulho pecaminoso, quando nós nos damos conta do quanto as nossas atitudes pecaminosas fazem mal a nós mesmos e também aquelas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, então reconhecemos que obedecer aos nossos impulsos pecaminosos é um processo de autodestruição. Autodestruição. Uma destruição que começa já aqui nesse mundo. Por mais que muitas pessoas considerem uma liberdade se render aos desejos pecaminosos, mas é um processo de autodestruição já aqui e por fim termina na destruição eterna, o afastamento definitivo de Deus. Esse é o fim de uma vida entregue aos desejos pecaminosos, é a morte eterna, como lembra Paulo em nossa epístola. Porém, se a lei diz que o salário do pecado é a morte, o Evangelho nos garante que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a graça sob a qual vivemos, como diz Paulo. O que afinal é graça? Graça, como já diz o termo, é de graça. Graça é um favor imerecido, é um presente do próprio Deus. Vamos usar um exemplo. Alguém que trabalha e cumpre suas funções merece um salário. É justo essa pessoa receber um pagamento pelo serviço prestado. Agora, imagine uma outra pessoa que fez um empréstimo bancário e por algum motivo não conseguiu pagar as parcelas. A dívida foi se acumulando até se tornar impagável. De repente, o gerente do banco chega e diz: você não tem mais dívida nenhuma. A sua dívida foi perdoada, ela foi zerada. Será que essa pessoa fez alguma coisa para merecer aquilo? Provavelmente não. Seria diferente se o banco perdoasse apenas os juros, que em muitos casos são até abusivos. Mas se o banco perdoa toda a dívida, é um presente. Afinal, aquela pessoa contratou aquele valor, assumiu uma responsabilidade em pagar aquele valor que foi emprestado. E se o banco perdoou tudo, é um presente merecido, é graça. É isso que acontece em nosso relacionamento com Deus. Aqueles que preferem obedecer às paixões pecaminosas receberão o salário justo por isso. Ou seja, um pagamento merecido por causa de uma vida de desobediência à palavra de Deus. A condenação eterna. Aqueles, porém, que buscam uma vida de obediência à vontade de Deus, recebem como presente o perdão dos pecados e a salvação. E aí é importante frisar que uma vida de obediência à palavra de Deus passa pelo reconhecer os pecados, pela fé em Jesus Cristo como único Salvador e, consequentemente, uma vida dedicada a viver em conformidade com a vontade de Deus.
Será que nós fazemos alguma coisa para merecer o perdão de Deus e a salvação eterna? Absolutamente nada. Quem fez foi o próprio Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa dívida. Ele pagou a conta. Ele sofreu também o castigo pela nossa inadimplência. Em Cristo se cumpriu aquilo que era justo. O justo era nós sermos condenados, mas em Cristo se cumpriu aquilo que era justo. Ele sofreu por causa da nossa inadimplência. E pela fé nele, nós simplesmente recebemos como presente imerecido aquilo que Cristo conquistou: o perdão dos pecados e a salvação eterna. Isso é graça de Deus. É um favor imerecido. Se a obediência aqui neste mundo costuma ser desagradável por causa das imperfeições das pessoas, que muitas vezes usam a autoridade apenas para alcançar benefícios pessoais ou até para prejudicar os outros, a obediência a Deus é a única realmente agradável. Porque Deus é perfeito, totalmente perfeito. Ele não falha, Ele não decepciona. Todo o seu poder, toda a sua autoridade são usados unicamente para o nosso bem. É assim que Deus age desde a criação. É assim que Ele mantém e preserva este mundo, inclusive usando pessoas falhas para isso, mas tudo sempre sob o seu olhar misericordioso. E a maior prova da bondade de Deus é o próprio Jesus Cristo, que veio a esse mundo sem nenhuma intenção pessoal, sem procurar nenhum benefício próprio, mas tão somente para nos resgatar da escravidão do pecado, na qual tantas pessoas ainda insistem em permanecer, sob o argumento esdrúxulo de que querem ser livres. Se tem uma obediência que realmente é agradável e vale a pena, que é totalmente positiva e agradável, essa é a obediência a Deus. A obediência a Deus jamais vai nos decepcionar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, busquemos continuamente essa obediência, através de um contato frequente e contínuo com a palavra de Deus, seja aqui no culto, seja em casa, por meio da participação regular à Santa Ceia, levando uma vida de arrependimento diário que nada mais é do que um voltar constante à fonte batismal. Não negligenciemos esses meios que Deus nos deixou. Somente assim poderemos viver uma vida fundamentada na fé em Jesus Cristo. Fé que é seguida de frutos. Frutos que fazem do nosso próprio corpo um agente do bem e da justiça para a santificação, como lembra Paulo em nossa epístola. E santificação é justamente a vida que flui da graça de Deus. Já que Deus é tão maravilhoso e me dá como presente o perdão e a salvação, um presente imerecido, vamos nos dedicar a nossa vida a servir e amar ao nosso semelhante, para que através das nossas vidas, do nosso exemplo, do nosso testemunho, também o nosso semelhante seja preservado nessa graça de Deus, e sinta de forma ainda mais concreta esse amor de Deus. E não apenas isso, não apenas entre nós, mas também para alcançar aqueles que ainda vivem escravizados, obedecendo aos seus desejos pecaminosos, para que assim como nós, também eles experimentem a liberdade de uma vida vivida debaixo da graça de Deus. Isso é viver em obediência a Deus, a partir do reconhecimento da graça de Deus sobre nós, olhar e agir em favor do próximo. Deus nos concede o seu Espírito Santo para que cada vez mais sejamos capacitados a viver uma vida de obediência agradável a Ele. Por Jesus Cristo, o nosso libertador. Amém.